Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Menezes, estou aqui para passar a news da semana para você, um resumo do que tem acontecido de mais importante na economia, política, atualidades, mundo de investimentos em geral, mas de uma forma mais simples e prática, direta. Vamos dividir em 5 itens aí os destaques. Primeiro item, muito importante, reforma da Previdência. Tem sido discutido, colocado aí diante da mesa pelo governo, a questão da necessidade da reforma da Previdência devido ao crescimento dos gastos públicos e até com um certo risco de default, ou seja, de quebra, de calote em meados de 2020 para frente, se nada for feito. Bom, e saiu uma pesquisa, já que estamos falando sobre isso, falando sobre a Previdência do setor público, dos servidores públicos, como que estaria a situação e o peso disso para os estados. Hoje, de 22 estados brasileiros, na verdade, dos 26 que existem, 22 estão com rombo na Previdência. Esse rombo saiu de 49 bilhões no ano de 2009 para mais de 77 bilhões no ano de 2015. Então, foi um crescimento bem significativo do rombo. E outro dado também muito importante que foi colocado é que foi feita uma simulação e que, se nada for feito, todos os estados brasileiros estarão com uma situação muito parecida com a do Rio de Janeiro, que decretou o estado de calamidade financeira recentemente. Então, realmente é um assunto que tem que ser conversado. Lógico que não dá para colocar no mesmo bolo todos os tipos de servidores, Um professor, por exemplo, que fica gritando a vida inteira para falar com os alunos, profissão extremamente estressante hoje, E ainda por cima cheirando giz. Você acha que um professor tem condições de trabalhar até os 60, 65 anos de idade, Não tem saúde às vezes nem até os 50 anos. Mesma coisa, um senhor de 60, 65 anos de idade tem condições de correr atrás de um bandido, Falando de um policial, por exemplo. Então tem que ser tratada essa questão, lógico, mas com parcimônia e equilíbrio em cada caso. Outro item também muito importante, agora falando sobre Europa, Suíça e os países que estão colocando embargo à carne brasileira. A Europa e Suíça e vários outros países estão dificultando ainda mais a entrada de carne brasileira e ampliaram das 4 empresas, de 4 empresas investigadas pela Operação Carne Fraca para 22 empresas que estão sendo proibidas de mandar carne aí para a Europa. E claro que isso é uma ótima desculpa para a Europa, que sempre foi muito protecionista em relação a produtos comprados em outros países. Ela procura sempre dar muito mais prioridade aos produtos internos para incentivar o crescimento interno. É algo que não fica lá muito justo. Ela quer que todos comprem dela, mas na hora de outros países venderem para ela é extremamente protecionista. Em questão de segurança, lógico, isso tem que ser muito bem avaliado e melhorado, segurança do alimento que está sendo produzido, de questões sanitárias, Mas vamos ver o desfecho de tudo isso, com certeza tem impacto na economia e, claro, tem países que estão até voltando atrás, China, Coreia do Sul, Chile, Egito, deram um pé para trás nessa questão do embargo, estão confiando novamente na carne brasileira, mas estão, lógico, observando com muito detalhe as investigações e tem que ser investigado mesmo, Não dá pra gente ficar comprando carne ruim, só precisa ver até que ponto, todo esse alarde que foi feito, é 100% verdade ou foi feito também de uma forma ali um pouco, talvez, exagerada, Mas vamos acompanhar, Tudo que for para melhor, a gente torce pelo Brasil e pelo consumo melhor dos produtos, que estamos ingerindo. Outro item muito importante agora falando sobre inflação. Muitos posts que eu tenho colocado, e você tem visto isso em vários meios de comunicação, mostrando que a inflação está crescendo menos. E aí eu vejo umas centenas de comentários falando: como assim a inflação está caindo? Eu vejo os preços dos supermercados cada vez mais caros, não estou dando conta de comprar. Gente, vamos interpretar as informações melhor, Em nenhum post ou em nenhuma notícia você viu uma notícia dizendo que a inflação está caindo. Na verdade, as notícias dizem que a inflação está subindo menos. A inflação ela sempre está positiva, geralmente numa economia que está em equilíbrio, ou seja, os preços sempre sobem de um mês para o outro, mas a questão é a proporção desse aumento, ele não pode ser muito grande, porque isso acaba contraindo o orçamento das pessoas, as pessoas conseguem comprar menos coisas, isso é ruim para a economia como um todo. Estávamos vivendo uma inflação de mais de 10% em 2015, por exemplo, altíssima,
e começou a diminuir o crescimento dessa inflação, o aumento dos preços de não só de coisas de supermercado, mas o índice PCA e GPM, eles medem, na verdade, eles fazem uma média de vários produtos e serviços, inclusive passagem aérea, passagem de ônibus, energia, água, gás, tudo, né? E esses preços, em média, estão subindo menos. Então, qual foi a perspectiva agora para março? Saiu o IPCA 15, como eu já comentei na semana passada, com perspectiva de 0,15 de aumento, que é a menor taxa dos últimos, pelo menos, aí, próximo de 10 anos. E o IPCA, lembrando que é calculado pelo governo, né, via IBGE. E por outro lado, o IGPM, que não tem nada a ver com o governo, que é a instituição privada, né, uma das maiores instituições de ensino, uma das mais confiáveis do Brasil, colocou a prévia para março de alta de 0,06%, né? Na verdade é o que o mercado espera, né? Esse dado vai sair na quinta-feira oficial da FGV. Então, gente, a gente tem que ter equilíbrio também nas coisas, né? Porque muitas pessoas falam, poxa, mas eu não confio no governo, esses dados que ele coloca são manipulados e tudo mais. A FGV, que é uma instituição privada, ela coloca esses dados, né, e a perspectiva, segundo os cálculos delas, são até menores em termos de crescimento de inflação do que o IPCA, que é calculado pelo governo. Então, mostra aí que os números estão muito próximos um do outro. Perspectiva para o final do ano, segundo o índice IPCA, é de em torno de 4,12%. Então, aumentam os preços? Claro, continuam aumentando, mas num nível muito menor, menos que a metade do crescimento de preços de 2015. E o que já subiu está acumulado, continua daí em diante, né? Claro. Outro item também, muito importante, questão de confiança dos consumidores tem aumentado, aumentou 3,5% o índice ICC, também calculado pela FGV, e isso mostra que basicamente as pessoas estão acreditando mais numa melhora econômica em geral. Lógico que sempre também vão ter pessoas mais pessimistas que não acreditam nessa recuperação, mas isso é uma questão estatística. A maioria hoje começa a acreditar mais no cenário positivo do país, e isso é reflexo de coisas que têm acontecido, como o saldo do FGTS, né, que foi desbloqueado, né, e está sendo gradativamente desbloqueado para toda a população. Isso vai colocar dinheiro na economia, pode ajudar no crescimento da economia e vai ajudar a impactar em pelo menos 0,3% do crescimento do país, 0,3% do PIB. Você também tem outras questões como redução de juros. Juros vai despencar esse ano em relação ao ano passado, né, que a taxa Selic estava em 14,25%. Vai chegar em 9,5%, 9%, né, na verdade a perspectiva do mercado, talvez até menos que 9%, ou seja, vai cair quase a metade. Isso significa na prática que você vai pagar menos juros em financiamento, vai poder comprar mais coisas pagando menos juros, o governo vai pagar menos juros da dívida, menos juros no dinheiro dos bancos, né, e mais dinheiro no seu bolso. E a economia crescendo mais acelerado, porque as pessoas tendem a comprar mais num cenário de juros mais baixo. E aliado a isso, inflação também, digamos, não mais baixa, mas crescendo menos, também ajuda na perspectiva econômica, no equilíbrio econômico. Último item aí para a gente citar, muito importante também, questão do crescimento do Tesouro Direto. Um tipo de aplicação que nós já falamos também aqui no Seu Futuro Tem Valor, assim como várias outras modalidades de investimentos. E o Tesouro Direto ele se destaca como um dos investimentos que mais rendeu nos últimos 15 anos, se nós formos avaliar. Chegou a render quase 5 vezes mais do que imóveis, por exemplo. E o Tesouro Direto, ele cresceu mais de 50%, exatamente 52% nos últimos 12 meses. E pasme você, 74% das movimentações do Tesouro Direto, de compra de títulos públicos, vem de investidores que aplicam até R$5.000, ou seja, são pequenos investidores. Então não ache você que títulos públicos, né, Tesouro Direto, seja para pessoas ricas, afortunadas, não. Qualquer pessoa pode investir, você consegue aplicar ali com R$100, R$500, R$800, você já consegue aplicar no título público de forma fracionada via Tesouro Direto. É uma notícia muito interessante, mostrando que as pessoas estão diversificando melhor sua carteira de investimentos e saindo da velha ali poupança, né, que se a gente for analisar não chega a render nem inflação, né, então tem que tomar um pouquinho de cuidado com a poupança, tem outras aplicações melhores. Por favor, olhem os vídeos sobre os tipos de aplicações, tem muita coisa boa, com a mesma segurança, até mais seguro que a poupança, rendendo mais e às vezes 3 vezes mais que a poupança. Pessoal, muito obrigado, obrigado pela sua atenção. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, dá um joinha, se inscreva no canal, é a forma de você ajudar esse trabalho que é gratuito, mas que soma muito na vida das pessoas,
ajuda as pessoas a terem mais educação financeira, que a gente sabe que isso é um grande problema hoje até no Brasil, né? As pessoas muitas vezes não sabem lidar tão bem com o dinheiro porque não tem informação sobre isso, né? A gente não tem educação financeira desde o jardim de infância como um norte-americano lá nos Estados Unidos. Então a gente está aqui com essa missão. Muito obrigado a você também que está assistindo via o Facebook. Dê uma curtida, compartilhe também, curta a página, né? Agradeço a sua participação e esteja sempre conosco aqui, porque aqui o seu futuro, afinal, tem valor, né? Um grande abraço e tudo de bom.